Eu quero vos saudar com a gloriosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ganhei um livro de presente e eu quero deixar registrado aqui este presente, que para mim é uma honra, é um privilégio ter este livro em minhas mãos. Foi um presente que eu recebi do pastor Severino dos Ramos, pastor presidente das Igrejas Evangélica Cristã Congregacional. Esse livro aqui, o UNIE-CC, União Nacional das Igrejas Evangélicas Cristã Congregacional, uma biografia para a glória de Deus, né, pastor presidente Severino do Ramo. Este livro é muito importante para mim, por quê? Porque aqui neste livro fala como começou a Igreja Evangélica Cristã, a igreja que eu nasci, né? Eu sou cria da Igreja Evangélica Cristã, nasci no lar evangélico. Meu saudoso pai José Deodato, né, congregava na Igreja Evangélica Cristã, e essa igreja nasceu no lar, aqui na Paraíba, aqui na cidade de Santa Rita. Começou nos lares, era curto da casa do meu pai, curto da casa do meu tio, da minha tia, de outras irmãs, e aí vai. Depois se comprou o terreno e fez a igreja, o templo, né? E aqui está registrado aqui, esse livro conta a história da igreja, né? Foi uma igreja que quando apareceu no bairro, foi uma igreja muito perseguida, né? Porque, como diz aqui na página 15, né? A Igreja Evangélica Cristã, o primeiro pastor dela foi Manuel Cristão Dias, era uma igreja que não cobrava dízimo. Então, eu sou fruto de uma congregação, a igreja, que não cobrava dízimo. A Igreja Evangélica Cristã, na página 15, você vai ver, né? A igreja acompanhou a mesma liturgia e a mesma doutrina congregacional, retirando apenas a prática do dízimo. Não se cobrava dízimo. Retirando apenas a prática do dízimo por quase 50 anos, né? O membro que falasse em dízimo seria advertido pelo seu pastor. O membro que falasse em dízimo, que fosse fazer rebelião, querendo pagar dízimo porque as assembleias pagam, querendo pagar dízimo porque as batistas pagam, ele seria, né, chamado a atenção, e na congregação, igreja evangélica cristã, né, para você não dizer que é mentira, a Bíblia está no livro. Está no livro. Ela não cobrava dízimo. Igreja Evangélica Cristã. Hoje, agora é outro nome, é a Igreja Evangélica Cristã Congregacional. Mas quando eu nasci nessa igreja, né, em 1971, há muitos anos para cá, não se cobrava dízimo. Então, era considerada uma seita, né? Foi uma igreja muito perseguida por causa disso, porque as outras igrejas pregavam que a salvação, pregar salvação em cima de dízimo. A Assembleia de Deus era a igreja que tinha no bairro, a Batista não tinha, não, tinha outras igrejas, mas perseguia a igreja cristã por não dar dízimo, e era uma igreja ofertante, os irmãos contribuíam com alegria, espontaneamente, voluntariamente, e entrava dinheiro com força. Era uma igreja que o pastor amava as ovelhas, gostava de ovelha, o pastor tinha cheiro de ovelha. O meu saudoso pastor Manuel Cristão Dias, ele morava em Bahia, na cidade de Bahia, e vinha a pé para a cidade de Santa Rita, bairro de Vazia Nova. Era uma congregação que ajudava os irmãos necessitados. Se tivesse algum pai de família necessitado, os irmãos ajudavam. O meu pai era tesoureiro da igreja, diácono. E nós mesmos, muitas das vezes, fomos ajudados pela congregação.
Então a congregação era isso, ela ajudava os irmãos desempregados, os irmãos arrumavam emprego para os irmãos desempregados. E com a morte com o afastamento do nosso pastor, ele já idoso, né, que entrou outro, foi aonde começou a surgir o dízimo. Porque irmãs que vieram da Assembleia de Deus, né, vieram muitos irmãos da Assembleia de Deus congregar a nossa congregação, a congregação de gente feliz, e trouxeram essa doutrina do dízimo para lá. E o nosso segundo pastor, nosso pastor José Pereira da Hora, né, ele foi um pastor que teve muita dificuldade com certas irmãs da congregação, onde as irmãs botou o pastor na parede dizendo: não, a gente tem que pagar dízimo porque o dízimo é santo, o dízimo é do Senhor. E o pastor disse: se vocês querem dar o dinheiro de vocês em forma de dízimo, eu vou receber em forma de oferta voluntária. E foi aquela coisa toda, aquele grupo de irmãs, botou a irmã presidente enquanto o pastor, e daí começou a mudar as coisas. Mas assim que surgiu a igreja, começou, não se cobrava dízimo. Então, meus amados, meus queridos, veja só, não é? Que essas pessoas, quando saem de uma assembleia de Deus, dessas igrejas que cobram dízimo, que vai para uma que não cobra, eles acham que aquela congregação ali está em pecado, é uma seita porque não cobra dízimo, porque os líderes, os mercenários da fé, botaram na cabeça dessas pessoas que a salvação é em cima do dízimo. Naquela época que surgiu a primeira igreja evangélica cristã no bairro de Vazia Nova, foi muito perseguida pela Assembleia de Deus. Por muitos irmãos de lá diziam: essa igreja aí não cobra dízimo, porque eles pregavam dízimo em cima a salvação em cima do dízimo. Então, trouxeram essa confusão para a congregação, e foi tempo difícil, né, para o segundo pastor, com ovelhas rebeldes. Tem ovelha que dá trabalho a pastor, né? Eu mesmo dei um trabalhinho ao meu pastor José Pereira da Hora, porque eu gostava de dar glória a Deus, aleluia. A igreja não tem esse costume, né? E depois eu pedi a carta para sair, porque eu não gosto de bater de frente com liderança, com pastor, respeito, né? A fé não é de todos, mas mesmo assim ele quis me consagrar diácono, mas eu falei que não, por causa da doutrina, que eu não concordava. Então é isso, devemos respeitar a doutrina externa da sua igreja. Se você gosta de glória a Deus, aleluia, vá para uma igreja que dá glória a Deus, aleluia. Se a sua igreja não adota, né, você está, glória a Deus, aleluia, você respeite. Se a sua igreja não concorda que você ore alto, né, que você ore gritando, respeite, vá para a igreja que gosta, mas não crie confusão, né? É por isso que tem muitas igrejas aí, que é para que eu e você possamos congregar numa igreja onde que Deus seja louvado na minha e na sua vida, né? Não devemos estar batendo de frente com a liderança, certo? Eu mesmo estava congregando numa igreja, aí fica difícil para mim. Eu nasci numa igreja que não cobrava dízimo. E todas as igrejas que eu vou, vai ter problema, porque com 1 mês, 2 meses, vai ver que meu nome não está lá no livro dos dizimistas. Aí começa aquelas indiretas em cima do público comigo, e eu sei que é comigo. Talvez a maioria da congregação não saiba. Então, a outra congregação que eu saí, o pastor disse lá: o membro dessa igreja que não der o dízimo, vai ser obrigatório. Ele faz a declaração. Olha só que absurdo. Isso no culto de domingo.
fazer uma declaração, dizer quanto recebeu, o que gastou e por que não deu dízimo. Aí eu vou avaliar se perdoa ou não. Se eu não perdoar, ele vai ficar devendo o dízimo desse mês. Então aquilo ali me deixou muito triste mesmo, fiquei até tremendo. Deu até aquela vontade de sair da congregação, do culto, esperei terminar, fiquei passando mal e eu disse, nunca mais eu congrego nessa congregação, nunca mais eu venho mais aqui. Então eu fiz isso, eu não bato de frente, certo? Então, cai fora, meu irmão, dessas igrejas que cobram dízimo, né? Porque a maneira correta de você ajudar a obra do Senhor, a congregação a pagar aleluia, é com oferta voluntária, certo? Então, para mim que nasci numa igreja ofertante, chegar em uma congregação dizimista, que o diabo ele ama a igreja dizimista, porque toda igreja dizimista está indo de contra aos princípios bíblicos, está indo de contra à doutrina dos apóstolos. Nenhum dos apóstolos era dizimista. Jesus também não pediu dízimo de nenhum cristão. Você não vai me mostrar nunca na Bíblia nenhum cristão dizimando. Porque o dízimo da Bíblia não é o dízimo do sistema religioso. O dízimo do sistema religioso é um dízimo fake news. É uma mentira gospel. É a galinha dos ovos de ouro do sistema religioso. Então, eu tenho muita saudade da minha igrejinha. Eu não prego placa de igreja. Não. Eu prego o dono da igreja. Não se apegue à placa de igreja. Não se apegue à igreja dizimista, a igreja que se envolve em política, cai fora. Porque a grande tribulação vai ser causada por causa disso. Do envolvimento do cristianismo com a política. Então, a igreja que se envolve em política cai fora. A igreja que diz que se você não der o dízimo não vale na prata furada, tem muitas igrejas aí. É melhor você ser visitante do que ser membro de uma igreja dessa. Então, para mim, ser crente em igreja é muito difícil. Aí eles começam a chamar a pessoas de desigrejados. Sim, eu sou desigrejado. Dessas mentiras que os senhores pregam em cima dos púlpitos, dizendo que quem não dá o dízimo vai para o inferno, quem não dá o dízimo é ladrão, quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Porque vocês lêem Malaquias 3, 8, 10 e em cima disso aí vocês pregam o que vocês acham que vocês querem que sejam. Mas não é isso que vocês estão pregando. Então, meus queridos, para mim é uma honra e uma glória aqui, desse livro aqui, onde fala a história da congregação que eu nasci, Igreja Evangélica Cristã, onde a igreja pregava a volta de Jesus, pregava o arrebatamento, pregava o arrependimento, não pregava salvação em cima de dízimo, né? Não pregava. Então eu guardo esse livro com muito carinho mesmo, uma honra. Obrigado ao pastor Severino Ramos, né? Nosso amado pastor presidente Severino dos Ramos. E aqui na página 15 está bem claro, né, a confirmação de que a nossa congregação não cobrava dízimo, isso é oferta voluntária. Por quase 50 anos sustentou essa doutrina e crente rebelde de outras igrejas, né, botaram o pastor na parede e o pastor abriu mão e hoje lá se prega dízimo. Mas hoje é outro nome, é outros pastores, que quando muda de pastor muda de doutrina, né? Então, meus amados, meus queridos, obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você não é inscrito no canal Josias Dias, se inscreva em nome de Jesus, deixe o seu joinha. E se você quiser me ajudar com qualquer valor, 20 centavos, 50 centavos, manda o Pix aí para o canal aí, que eu pretendo fazer um estudo muito maravilhoso aqui, para fazer uns vídeos bem melhor aí para vocês. E eu quero dizer a vocês, não pregue placa de igreja. Eu nasci da igreja evangélica cristã, uma igreja que nos cobrava dízimo, era oferta voluntária, uma igreja que sempre ajudava
uns aos outros, mas eu não prego praga de igreja. Mas eu digo a você, é difícil hoje encontrar a igreja igual à igreja evangélica cristã daquela época. Uma igreja que não se comprava dízimo, que não chamava ninguém de ladrão, porque não dava dízimo. Aliás, proibia de se falar em dízimo lá. Proibia. É só ler a página 15 do livro aqui, UNIECC, União Nacional das Igrejas Evangélicas Cristã Congregacional, uma biologia para a glória de Deus, uma biografia para a glória de Deus, e você vai ver a confirmação disso aí, né? Então, louvo a Deus, que esse livro faz parte da minha vida, da minha história, e não é tempo de congregação que vai te levar para o céu. Você pode ter 30, 50 anos, não é isso que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é você nascer de novo, é eu nascer de novo, você nascer de novo, é você amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é o cartão de identidade de entrar no céu. Agora, como é que você quer entrar no céu se você odeia o irmão Josias? Como é que eu quero entrar no céu se eu te odeio? Então, meu irmão, sem amor ninguém verá Deus. Sem a paz e a santificação, ninguém verá Deus. Se você for, canta bonito, prega bonito para ter amor pelas almas, você vai ficar. Vigia a terra. Então, louvo a Deus por essa rica oportunidade que Deus me deu, em nome de Jesus. Fica na paz, fica na bênção. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, e Ele há de permitir, em nome de Jesus.